Oi, gente. Gleisi Hoffmann, que é a presidenta do PT, não é? Ela deu uma excelente sinalização nas redes sociais sobre a Petrobras. E essa sinalização teve uma repercussão muito ruim entre os especuladores da Petrobras, entre aqueles que são acionistas e que se beneficiam muito com os dividendos, mas que não querem ver nada da política da empresa alterada. Eu vou ler para vocês o tweet da Gleisi, mas olha só o título da reportagem na Veja. O recado do PT sobre a Petrobras que assustou os investidores. Claro, os investidores ficaram assustados ou incomodados porque a Gleisi deu uma sinalização que incomoda eles. Olha só o que a Gleisi disse nas redes sociais. Passada a eleição, volta a sangria na Petrobras. Estão preparando a distribuição de 50 bilhões em dividendos. Não concordamos com essa política que retira da empresa sua capacidade de investimento e só enriquece acionistas. A Petrobras tem que servir ao povo brasileiro. O que ela está sugerindo aí é uma mudança na política da distribuição dos dividendos, reduzindo a quantidade de dividendos que vão ser distribuídos para os acionistas e ampliando a quantidade dos lucros da empresa que são colocados para investimentos da empresa. Aí você pode estar se perguntando, mas e o futuro governo tem poder para isso? Tem sim. Se eleito, Lula pode mudar os preços da Petrobras e pode mudar a política da empresa? Pode, modificando o conselho. Eu vou deixar essa reportagem da UOL no comentário fixado, mas resumindo a reportagem, Lula pode modificar o conselho porque ele tem controle sobre a parte votante. O Estado brasileiro tem o controle acionário da parte votante maior. Isso significa que pode modificar o conselho e, modificando o conselho, pode modificar a política da empresa. Pode modificar a política da empresa na quantidade de que distribui em dividendos dos lucros, ou seja, pode colocar uma fatia maior dos lucros para investimentos e uma fatia menor dos lucros para dividendos. Poderia, por exemplo, eu estou aqui especulando, mas poderia, por exemplo, em vez de 50 bilhões em dividendos, poderia distribuir 25 bilhões em dividendos e os outros 25 bilhões ser destinados a investimentos, ou seja, reduzir dramaticamente a quantidade de dinheiro que é distribuído para dividendos. Isso é uma coisa. E a outra coisa que Lula já tinha sinalizado muito tempo atrás, e eu vou mostrar as datas para vocês verem que eu não estou inventando. Lula, política de preço da Petrobras. Lula disse que pretende mudar a política de preço da Petrobras. No exame, 27 de julho de 2022. Lula diz que pretende mudar a política de preço. 27 também. 24 de maio, Lula defende nova política de preços. Na CNN Brasil, aqui é a reportagem. Eu pretendo mudar a política de preço. Lula falou isso várias e várias vezes. E qual é a mudança na política de preços que Lula, e vocês podem ver em todas essas reportagens, e porque essa tem que ser a primeira e mais importante medida inicial, uma sinalização fundamental e estratégica do Lula. A mudança é a seguinte: antes do Pedro Parente, do governo Temer, ter mudado a política de preço da Petrobras, ela era da seguinte forma: é o custo de produção da gasolina, do diesel, do gás de cozinha, seja do que for, mais um percentual de lucro. Então, todos os custos embutidos, mais um percentual de lucro, e o percentual de lucro poderia ser 7, 8, 9%, até no máximo 10%. Isso formava o preço que era vendido em território nacional ou que era refinado em território nacional. Ou seja, aquilo que era produzido aqui, refinado aqui, tinha esse valor. E até mesmo que ainda não era refinado aqui, mas era produzido aqui, o preço disso para ser refinado era calculado dessa forma: custo mais lucro. Isso ignora o valor do petróleo no mercado internacional. Qual é o grande benefício disso? É que o preço é em reais e não está levando em conta fatores de importação, entre outros fatores. Quando a mudança de preços foi operada no governo Temer, o preço passou a ser calculado como se fosse um produto importado, que incidia todos os impostos, o preço em dólar, o que por si só encarece,
e a flutuação no mercado exterior do petróleo impactava o preço aqui. Então, se o preço aumentava lá, automaticamente o preço aumentava aqui e era tratado como um produto importado, portanto tinha todos esses acréscimos, o que elevava o preço. A quem beneficiava elevar o preço do petróleo? Aos acionistas. Enriquecia os acionistas. Está aqui, ó. Os acionistas adoraram a mudança do governo Temer. Por quê? Porque essa mudança fazia acompanhar o preço internacional, elevava o preço no Brasil, como o petróleo na produção de gás de cozinha, na produção de gasolina, de diesel, é um item que as pessoas não podem ficar sem, não é um item de luxo, porque o item de luxo, se ele fica muito caro, as pessoas simplesmente param de comprar. Mas diesel, não dá para parar de comprar, é o que move os caminhões que transportam alimentos e medicamentos em todo o país. A gasolina movimenta os carros, as cidades brasileiras predominantemente precisam de gasolina. O gás de cozinha é o que a maior parte da população utiliza para cozinhar os alimentos. Diante disso, esses produtos, mesmo aumentando e aumentando e aumentando, as pessoas continuaram consumindo. E aí a margem de lucro dos acionistas foi aumentando, aumentando, aumentando. E aí o que eles fizeram? Disseram, queriam isso, essa margem aumentada de lucros distribuída em dividendos para eles. E por isso a Petrobras passou a se tornar uma das maiores pagadoras de dividendos do planeta Terra, se não é a maior. Isso fez com que os acionistas da Petrobras enriquecessem muito. Ficaram ricos. Cada vez mais ricos. Enquanto a Petrobras limitava a quantidade de dinheiro que tinha para investir e não beneficiava e não servia ao povo brasileiro. Lula agora, e já há algum tempo, tem deixado claro, e aliás é uma coisa que ele deixou claro realmente há mais tempo atrás, que a política de preços deve ser modificada. E por que isso é tão importante? Porque se modificar a política de preços e modificar a política de investimento da Petrobras, isso vai reduzir o valor do gás de cozinha, vai reduzir o valor da gasolina, vai reduzir o valor do diesel. Aí vocês pensam, mas e daí? Vai melhorar a vida dos brasileiros, mas os brasileiros bolsonaristas vão continuar do jeito que estão. Mais ou menos. Porque aí, quando isso acontecer, isso precisa acontecer, essa é uma das políticas mais importantes que Lula tem que fazer nos primeiros 3 meses de governo. Quando isso acontecer, nós vamos poder explicar para as pessoas que, olha, sabe por que Bolsonaro não fez isso durante os 4 anos que governou o Brasil? E sabe por que Lula fez? Porque Bolsonaro estava mais preocupado em enriquecer os acionistas do que beneficiar o povo brasileiro. Porque para ele, os preços aumentarem nos supermercados, da comida, os preços aumentarem nas farmácias, dos medicamentos, todos os preços aumentarem, você tem que pagar mais em gasolina, em diesel, você tem que pagar mais em gás de cozinha para ele, se isso significa mais para os amiguinhos deles que financiaram a campanha dele, para ele estava ótimo. Lula, ao modificar isso, mostra que está a serviço da gente, que nós somos os patrões desse governo e ele serve a nós. E ele está fazendo uma coisa para beneficiar a gente e não para beneficiar um pequeno número de acionistas minoritários da Petrobras. Então, gente, esse tipo de política pode contribuir para reduzir ainda mais o bolsonarismo, porque parte dos bolsonaristas, a parte que é sensível a isso, que vai ser impactada por isso, pode ter a narrativa explicada de que, olha, tá vendo? Você defendeu o Bolsonaro, mas o Bolsonaro estava contra você. Não são todos os bolsonaristas que vão acordar. Se a gente com essa política conseguir acordar 5, 8, 10% deles, já vai ser um ganho. Mas isso é importante para aumentar a popularidade de Lula. Lula vai começar o governo provavelmente com 55% de popularidade. Mas se ele fizer isso, se ele modificar essa política, se isso resultar, como deve resultar, em diminuição no preço do gás de cozinha, gasolina e diesel, a popularidade dele pode em 3, 4 meses subir para 65%. E essa tem que ser a jogada, inclusive para pressionar os caminhoneiros,
quando eles resolverem fazer algum outro tipo de confusão. Dizer, peraí, você está querendo fazer protesto, mas a gente diminuiu drasticamente o valor do diesel que beneficia vocês. E o governo anterior mantinha o valor do diesel alto para beneficiar os acionistas. Vocês não estão levando em conta isso porque vocês são um movimento ideológico. É claro que eu estou falando do segmento minoritário dos caminhoneiros que estão fazendo essa confusão, porque as associações dos caminhoneiros não embarcaram nessa. É sempre bom diferenciar os caminhoneiros empresários e os caminhoneiros arruaceiros que fizeram isso do resto dos caminhoneiros que não entraram nessa. E por isso, esse tipo de medida é uma sinalização tão importante. Então, meus parabéns a Glaze, meus parabéns a Lula por ter falado isso antes da campanha e Glaze agora depois da vitória, mas o meu parabéns completo só vai acontecer quando, uma vez tendo assumido, Lula, no primeiro mês, nos primeiros dias, modificar a composição do Conselho para modificar a política de preços da Petrobras. Porque vocês conhecem o canal A Nova Máquina do Tempo. A gente não idolatra político. A gente cobra e a gente defende aquilo que é melhor para a classe trabalhadora, para os mais pobres e para o Brasil. Esse é o nosso compromisso. E é por isso que a gente fez tanta oposição ao Bolsonaro, porque Bolsonaro valorizava mais os acionistas e os especuladores do que o povo brasileiro. E isso ele sempre deixou claro. Alguns apenas não perceberam. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador do canal. Quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.